Bate-papo teológico. Apresentação: Jackson. Olá, ouvintes da Jesus Cristo Web Rádio. O estudo que nós vamos fazer agora se chama Por que Deus não cura a minha doença? Você que ficou ou está doente, você que perdeu um membro do seu corpo, você que está com problema visual, de audição, de fala, ou até uma doença extremamente grave que ele pode até inclusive de tirar a vida, né? Levar até você à morte. Você que já foi ao médico e fez vários exames, tomou e toma vários remédios, fez cirurgias, mas não ficou totalmente curado. Você que já frequentou o centro espírita, pediu para o médium para fazer uma oração para você ficar curado e o problema voltou. Você que foi a uma igreja, pediu para o pastor fazer um clamor para você ficar curado e também não adiantou. Antes de a gente começar esse estudo, que se chama, como eu falei, Por que Deus não cura a minha doença? Deixa eu contar um pouquinho para você da minha história. Eu fui criado por uma mãe católica praticante e um pai espírita praticante. Minha mãe era muito doente e, apesar de ser católica fervorosa, tinha visões com espíritos que a atormentavam o tempo todo. Baixava nela um espírito de luz que se dizia da parte de Deus e baixava também espíritos ruins que se diziam da parte do diabo. Meu pai, que já era espírita, ficou desesperado, porque levava a minha mãe às sessões espíritas e não adiantava de nada. O médium, que era o responsável pelo centro espírita, dizia para o meu pai que ela tinha que desenvolver, ou seja, ela tinha que ir mais vezes ao centro espírita para também ser médium e ajudar a atender as pessoas. O médium responsável pelo centro espírita disse para ela que ela tinha um guia e tinha que desenvolver para fazer a vontade desse guia. Devido a isso, eu, meu pai e minha mãe frequentávamos esse centro espírita durante anos. E minha mãe continuava doente da mesma forma que entrou, da mesma maneira que entrou, ela continuava doente, ou seja, recebendo esses espíritos que a atormentavam o tempo todo. Até que meu pai, em um ato de desespero para livrar a minha mãe desse mal, acabou nos levando para o candomblé. E despachamos nas esquinas trabalhos juntos com uma mãe de santo para minha mãe se livrar desses espíritos que a atormentavam. Minha mãe, ao invés de melhorar, piorou ainda mais, e cada vez mais pior, e tendo sempre esses problemas de visões com espíritos, e baixando espíritos e tudo mais. Bom, nesse cenário eu cresci. Eu cresci lendo livros de Allan Kardec e até mesmo O Nosso Lar, do Chico Xavier. Desde garoto, sempre fui comunicador de rádio e trabalhei em rádios muito famosas. Quando eu fiz 18 anos, como a minha mãe era ainda, apesar de frequentadora do espiritismo, ela ainda era católica, ela me deu uma Bíblia de presente, no qual guardei uma gaveta e só fui ler quando um dia eu estava procurando um objeto na gaveta e aí encontrei a Bíblia. E aí abri ali a capa da Bíblia e comecei a ler o livro de Gênesis. Comecei a me interessar. Me interessei a tal ponto que eu marcava para combinar e continuar lendo as histórias da Bíblia todos os dias. Até que eu cheguei no Novo Testamento e comecei a ler o livro de Mateus, ao ponto de ficar completamente apaixonado pela história de Jesus e por Jesus Cristo. Aquilo mexeu comigo, ao tal ponto que eu queria saber mais a respeito de Cristo. Sendo assim, coincidentemente, a rádio em que eu trabalhava como locutor, que era uma afiliada à Jovem Pan, foi comprada pela Igreja Universal. E todos os outros comunicadores, os outros locutores foram saindo da rádio, porque ela passou a ser uma rádio que só tocava música gospel, tinha pregação da Bíblia e tudo mais, então os locutores resolveram continuar a vida deles, e eu ali acabei ficando. Eu recebi várias propostas, inclusive, para sair da rádio, mas eu resolvi ficar para conhecer por dentro como é que funcionava a Universal, né? Na qual, além de ser locutor da rádio, eu passei também a ser membro da igreja, frequentador, eu fui evangelista, fui obreiro durante um ano, até que comecei a ver nos bastidores da igreja coisas que iam totalmente contra aquilo que estava escrito na Bíblia, e eu resolvi sair. Resolvi então sair da Universal e fui fazer um tour, né? De igreja em igreja durante meses e até anos, para ser bem sincero. Já frequentei a Assembleia Mundial, Maranata e mais um monte de outras igrejas. Então eu resolvi fazer o seguinte, eu resolvi estudar a Torá dos judeus, e ler o Talmud. E assim fui estudar em Israel arqueologia e teologia. Até que lá mesmo em Israel, comecei a perceber, através de muitos estudos,
com rabinos e conversando com rabinos, inclusive rabinos cristãos, evidências muito claras a respeito de Cristo, do qual eu nunca tinha percebido antes. Voltei para o Brasil e resolvi ajudar a trazer para Floripa, que é a cidade onde eu moro, a Igreja Cristo Vive, que, na minha opinião, era a única que realmente falava a verdadeira palavra de Deus. Coisas que ninguém, em nenhuma outra igreja tinha, nós administrávamos na nossa, até que o bispo primaz da igreja, resolveu começar aos poucos a incluir a maldita teologia da prosperidade, e aí eu pulei fora. Eu resolvi sair da igreja. E comecei a evangelizar sozinho desde 1997, distribuindo panfletos, usando a internet, primeiro através de um blog, depois através do Orkut, depois através do YouTube, e hoje através do Facebook, Instagram e outras redes sociais também que estão ligadas diretamente à página de Jesus Cristo. Eu estou falando tudo isso, contando um pouco da minha história, para que você possa ter conhecimento de que o que eu vou falar agora para você nesse estúdio, eu já presenciei pessoalmente, tá? E digo mais, eu também vivo atualmente nesse preceito de estudo que nós vamos começar agora. O nome do estudo é Por que Deus não cura minha doença? E antes que você pergunte, hoje a minha mãe está curada, tem 80 anos de idade, é evangélica e tem mais saúde do que eu. Eu ainda uso óculos, eu não consigo enxergar absolutamente nada perto, assim, só de longe, mais ou menos ainda. E ela até hoje, com 80 anos de idade, nunca teve nenhum problema de visão, graças a Deus. Bom, pessoal, vamos conversar então a respeito desse estudo. Em primeiro lugar, eu quero falar para você sobre... mesmo falando a respeito de teologia, né, de tudo isso que você ouviu aí, que eu passei pelo Espiritismo, Candomblé, né, que estudei arqueologia também lá em Israel, eu vou ser bem franco para você, tá? Eu não sou nada, não sou ninguém. Não sou nada, não sou ninguém. Eu sou um pobre, cego e nu. Eu me coloco nessa posição. Quando Paulo disse que dentre os pecadores eu sou o maior, é porque ele não conhecia eu, a minha pessoa. Porque até então eu não tinha nascido ainda. Porque se nessa época Paulo tivesse me conhecido, talvez ele tivesse dito: dentre os pecadores depois do Jackson, eu sou o maior. Porque eu vou dizer uma coisa para você, gente, olha... É através de um estudo como esse que a gente vê que realmente a gente não é nada. É o pó do pó. Tá? Eu quero que você preste atenção, e bastante atenção nesse estudo, porque ele fala diretamente, basicamente, com todas as pessoas que têm algum tipo de doença, mas que demonstram, através desse estudo, uma forma no qual talvez você nunca tenha visto isso antes, ou dessa forma. Presta atenção. Eu vou ler para você o que está escrito em Lucas 18:35. E aconteceu que, chegando ele, Jesus, perto de Jericó, estava um cego chamado Bartimeu, assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou Bartimeu, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que ele se calasse, mas ele chamava e clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que trouxessem ele. E chegando ele, perguntou-lhe Jesus, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguia-o, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Lucas 18:35. Entenda um detalhe muito interessante nessa passagem, gente. Primeiro, Jesus, antes de curar Bartimeu da cegueira nos olhos, perguntou: Que queres que eu te faça? Talvez você esteja aí se perguntando, né? Por que Jesus, vendo que Bartimeu era um pobre, mendigo, cego, tenha feito uma pergunta dessas, já que era lógico que o problema de Bartimeu era a cegueira em seus olhos. Muita atenção agora. Deus, em sua infinita bondade, nos mostra nas Escrituras que o mais importante na vida terrena de uma pessoa não é simplesmente a cura da carne, mas sim
a salvação da alma. Vejamos o exemplo através do caso de Bartimeu. Dias antes da cura de Bartimeu, Jesus disse: portanto, se teu olho direito te faz pecar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Mateus 5, 29. Jesus também disse: os olhos são a janela da alma. Sendo, pois, o teu olho bom, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo seja luminoso, não tendo trevas em parte alguma, todo será luminoso, como quando a luz te ilumina com seu esplendor. Lucas 11, 34. É por isso que Jesus, antes de curar Bartimeu, perguntou: que queres que eu te faça? Entenda, seria interessante para Bartimeu ser curado da sua doença em seus olhos, já que isso poderia influenciar diretamente na sua salvação? No caso de Bartimeu, percebemos no texto da Bíblia que ele aumentou ainda mais a sua fé e começou a seguir Jesus. Veja, e Bartimeu logo viu, e a partir daquele momento seguia Jesus glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Lucas 18, 35. Jesus, quando esteve encarnado no mundo, curava todas as pessoas, pois através dele estava se manifestando o reino de Deus, que era e é ainda pregado a toda criatura. Mas agora existe uma condição para ser curado. Qual é essa condição? Jesus disse: e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Isso está em João 14, 13. Mas o texto continua. Diz assim, se me amais, guardais os meus mandamentos. João 14, 15. Então, essa é a condição. Primeiro, se me amais. Segundo, se guardais os meus mandamentos. E quais são os mandamentos de Jesus? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos se resumem toda a lei e os antigos profetas. Mateus 22, 37. Será que Deus curaria alguém se essa pessoa, após ser curada, continuasse vivendo a mesma vida de pecados que vivia antes de ser curada? Teria alguma lógica nisso? Entenda, toda cura administrada pela fé de uma pessoa e a intervenção divina de Deus tem um objetivo que é para a honra e glória de Deus. Deus cura para que essa pessoa seja testemunha viva da sua infinita misericórdia. Vamos ler então João 9:1. Preste atenção. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Deus conhece o íntimo do coração das pessoas que pedem com sinceridade em oração. Ele atende se realmente for verdadeiro. Isso se chama fé. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Isso está em Gálatas 3:11. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Está escrito em Hebreus 10:38. Então entenda agora por que existe tanta doença no mundo. No princípio não era assim. Adão e Eva abriram as portas do mundo para que Satanás entrasse, e Satanás trouxe com ele para o mundo a morte, as doenças, a miséria e a destruição. Entenda, lendo em Gênesis 2:16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:16. Na continuação desse estudo no livro de Gênesis, você vai compreender que Deus não estava falando da morte física, pois Adão e Eva pecaram, mas a vida física continuou, ou seja, eles não morreram naquele dia. Mas Adão e Eva foram separados de Deus e expulsos do jardim por causa do pecado cometido, e assim começou as doenças, a morte e a destruição. Talvez você esteja se perguntando, se Satanás trouxe com ele a morte e as doenças, por que então uma pessoa que não conhece a Bíblia fica curada, por exemplo, em uma sessão espírita? Primeiro vamos analisar o que diz a Bíblia sobre o que acontece quando uma pessoa morre. Entenda a partir dessa parábola. Jesus disse:
Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não vejam também este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ão. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum morto ressuscite. Isso está em Lucas 16, 20. Como você viu, não tem como voltar depois da morte. A pessoa morre e não tem mais como voltar. E no texto abaixo deixa mais claro ainda que é impossível voltar depois que uma pessoa morre. Veja, está escrito em Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o juízo. Hebreus 9, 27. Então, se aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e na parábola de Jesus diz que o rico queria voltar para avisar os parentes, e isso não lhe foi permitido, quem faz as curas nos centros espíritas e nos centros de Umbanda? Quem são essas pessoas que se dizem que morreram e agora estão baixando nas pessoas, baixando nos médiuns e dizendo que estão curando as pessoas e tudo mais? Não são aquelas pessoas que morreram no passado? Não. Entenda o seguinte, olha: e foi expulso no céu o grande dragão. Está escrito em Apocalipse 12, 9. A antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado à terra, e seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, 9. Quem se faz passar por aquelas pessoas mortas no passado é Satanás e os seus anjos, que no caso são os demônios. Por isso, também está escrito ali que Satanás engana todo mundo. Então, qual seria o interesse ou estratégia de Satanás em curar uma pessoa de uma doença? Primeiro, que as doenças nas pessoas foi ele mesmo quem colocou. E segundo, como diz a Bíblia, ele é mentiroso. Em muitos casos, os demônios se fazem passar por um médico que já morreu e agora tem o poder de curar, fazendo cirurgia sem cortes, e essa é a estratégia de Satanás para que as pessoas fiquem curadas e acreditem que isso é verdade absoluta e desacreditem totalmente no que está escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus. Está escrito em 1 João 3,8. O diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Em João 10,10 está escrito: Jesus disse: o diabo veio para roubar, matar e destruir. Satanás, nos dias de hoje, também faz curas até mesmo em igrejas que se dizem ser de Jesus, mas pertence a pastores e bispos que, na realidade, são lobos devoradores, falsos profetas, que pedem dinheiro diversas vezes durante o culto em suas igrejas, enganam as pessoas com sua astúcia comandada por trás pelo próprio diabo, tentando roubar e destruir a vida dessas pessoas. Jesus previu que isso aconteceria e é por isso que nos dias de hoje temos falsos profetas, que são justamente esses bispos, pastores e assim vai, espalhados em muitas igrejas que se dizem ser de Deus. Veja o que diz Jesus em Mateus 7,15. Jesus disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7,15. Em Mateus 24,11, Jesus, falando do fim dos tempos, disse: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
E é por isso que muitas pessoas vão e participam por algum tempo nessas igrejas, desses falsos profetas, e depois sentem-se roubadas, ludibriadas, e depois não querem mais saber de seguir igreja, nem seguir Jesus, nem mais saber da palavra de Deus, porque essa é a verdadeira estratégia de Satanás com os falsos profetas, entendeu? Esfriar a fé das pessoas. A Bíblia já previa que isto iria acontecer. Veja, está em 2 Pedro 2:1. Haverá entre vós falsos profetas, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vocês negócio, com palavra fingida, sobre as quais a sentença de Deus não será tardia, e sua perdição será grande. Porque se Deus não perdoa os anjos que pecaram, mas havendo lançado-os no inferno, e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. 2 Pedro 2:1. Satanás é considerado o príncipe deste mundo, porque essa liberdade foi dada a ele. Jesus disse: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. João 14:30. O apóstolo Paulo foi o precursor da evangelização de muitas pessoas depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. No entanto, ele deixou escrito em uma de suas cartas que era acometido por uma doença na qual ele chamou de espinho na carne. Entenda, está escrito em 2 Coríntios 12:7. Vou tentar explicar ao mesmo tempo e ler para você o que está escrito em 2 Coríntios 12:7. Paulo disse: e para que não me ensoberbecesse, ou seja, ficasse vaidoso, com a grandeza das revelações dadas por Deus, foi-me posto um espinho na carne, uma doença na minha carne, que na verdade é um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para me fazer sofrer, a fim de que não me exalte, a fim de que não me sinta orgulhoso pelas revelações que Deus me deu para pregar o Evangelho. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. 3 vezes pedi a Deus em oração para ser curado. Então, Deus, me disse: a minha graça te basta. A minha salvação dada na cruz por Cristo já é o suficiente. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na fraqueza do quê? Na fraqueza da carne. Ponto. E daí continua: de boa vontade, pois, me gloriei na fraqueza da carne, para que sobre mim repousasse o poder de Cristo. Me gloriei na fraqueza da carne, porque o mais importante não é simplesmente ser curado, e sim saber que já estou salvo por Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco na carne, então é que sou forte no espírito. 2 Coríntios 12:7. Entendeu? Quando a carne está fraca, gente, o espírito da pessoa fortalece. E é por isso que a maioria das pessoas só lembram realmente de Deus na hora de uma grande aflição, como, por exemplo, uma doença. Talvez você pense que isso seja ruim, mas se você é realmente de Cristo, deveria ficar contente. É isso mesmo que eu estou falando para você. Se você é realmente de Cristo, deveria ficar contente, pois, por incrível que pareça, é nessas horas que Deus demonstra que você é filho dele. Veja, está escrito em Hebreus 12:6. Deus corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, está falando dos pais na terra, né? Por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser gozo, senão tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos excitados por ela. Hebreus 12:6. Na verdade, Deus tem um plano na sua vida e, nesse caso, você só vai compreender depois de passar por tudo isso. Você que quer ser curado de alguma doença, tenha fé somente em Jesus Cristo, gente. Tenha em mente essas 2 passagens que eu vou ler para você agora. Uma está em 1 João 2,15, que diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E também em João 16,33, que diz: Jesus disse: no mundo tereis aflições,
mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Continue fervorosamente na sua igreja, mas leia e estude a Bíblia. Esta é a Jesus Cristo Web Rádio, a sua melhor companhia 24 horas por dia.